Olá família, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Estendendo a Pregação, mas dessa vez comentando a pregação. Hoje a gente infelizmente não tem a participação do nosso pregador do último domingo, o pastor Hélio, mas nós três, esse time que está aqui, nós vamos comentar a pregação aqui para poder estender o seu entendimento sobre aquilo que o Senhor queria falar. Hoje a gente vai estender a pregação, a importância do batismo no Espírito Santo do nosso pastor Hélio Banal. Beleza? Vamos nessa? Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Muito legal estar fazendo esse episódio com vocês. Acredito que tem muito pra gente acrescentar na mesa e para crescer na mesa também. Então vamos trazer esse tempo de mesa para a comunidade, né? A primeira coisa que eu queria discutir com vocês e entender como é que vocês entendem isso é aonde mais o pastor Hélio se baseou, do que ele mais trouxe, que é a questão de que sem Cristo, sem a presença do Senhor, né, na figura do Espírito Santo aqui, sem a pessoa do Espírito Santo na igreja, a gente não pode fazer nada. Muito baseado naquilo, né? Estando conectado na videira verdadeira, porque sem ele nada podemos fazer. Como que isso chega para o coração de vocês? Como que foi a interpretação? Vamos ouvir de cada um aí para a gente ver se a gente tem entendimentos diferentes, né, sobre isso e para poder agregar na vida dos nossos irmãos. Primeiras damas. Ai, que difícil, que pressão. Eu acho que isso também vai de encontro com algumas ministrações que a gente já teve aqui na nossa comunidade sobre o quão dependentes nós somos do Senhor. Então isso chega no meu coração mais num lugar de constrangimento, de autoanálise, né? Qual é a motivação do meu coração, o que eu tenho buscado no serviço, porque obviamente quando a gente fica muito ativo ministerialmente, às vezes a gente acaba, como que eu digo, tendo prazer no trabalho em si, mas não o prazer em engrandecer o nome do Senhor através do trabalho, e também não reconhecendo o quanto o Senhor ele tem agido através de nós. Porque muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Achando que é por nossa própria força, ou próprio conhecimento, próprio mérito. E aí foi mais isso que chegou no meu coração durante essa ministração. Da hora. Muito bom. Cara, a importância de ser cheio do Espírito Santo para mim, trazendo um exemplo muito prático, aconteceu agora há pouco, antes de eu vir para cá. Reconhecer quem eu seria sem ele. Uau. Porque eu, de ontem pra cá, tive uns acontecimentos e antes de vir eu parei um pouquinho pra orar e falei assim: Deus, esse sou eu sem você. Sem o Espírito Santo eu sou apenas pecado. Eu não tô tão distante de Deus como uma lesma tá distante dele, sabe? E eu me indaguei no sentido de falar assim: como que o pó da terra pode voluntariamente, por conta própria, se rebelar contra o Criador? Porque nós não somos nada além de pó da terra. E isso me trouxe uma certa reflexão de falar assim: cara, sem o Espírito Santo, sem estar cheio do Espírito Santo, eu consigo olhar para mim alguns anos atrás e ver quem é uma pessoa sem o Espírito Santo. E eu acho que a importância de ser cheio do Espírito Santo é isso, é ser transformado. É ser transformado, de dentro para fora. Assim como Jesus fala para aquela mulher no poço de Samaria, que de dentro fluiria um rio de água viva. De dentro para fora, ser transformado. E para que outros também, de dentro para fora, vendo a sua transformação de dentro para fora, possam enxergar que em você existe algo que conseguiu mudar a sua vida. Então, acho que a importância para mim de ser cheio do Espírito Santo é isso, é reconhecer quem sou eu sem o Espírito Santo e externar a obra do Espírito Santo para que outras pessoas vejam e desejem essa mudança também. Uau. Eu levei para um lado assim, até porque o pastor Hélio estava falando muito sobre o serviço ministerial, até porque ontem se você assistiu o culto, foi um culto muito ministerial, assim, tiveram muitas questões ministeriais sendo acertadas, resolvidas também. Ele começou a pregação falando sobre isso, né? E até teve um olhar para mim muito específico a respeito da comunidade. Eu lembro que eu cheguei aqui na ICF, tipo, alguns meses antes do começo da pandemia, ali em 2020, no final de 2020, a pandemia vai começar a ficar
lockdown em março, né? Março de 21. E aí eu lembro que a gente começou um período bem treta, assim, aqui na comunidade, de fazer aquela transição, tipo, para cultos online e tudo mais. Depois a gente desfazendo essa transição, né? Tentando fazer os cultos mais espaçados e tudo mais. E a dificuldade que a gente tinha, não só para trazer as pessoas de volta, porque tinha toda uma questão também de grupos de risco, pessoas estavam com medo, mas tinham pessoas mesmo que se desvencilharam. Tinham pessoas que realmente, tipo assim, não tem mais nada a ver com a comunidade e que realmente a gente via que aquilo foi um pontapé para tirar as pessoas da comunidade. Tipo assim, mano, não quero mesmo, e agora que vocês ficaram 1 ano sem me ver, eu vou fingir que eu não existo, sabe? E isso foi, assim, muito real dentro dessa mensagem para mim, como que a gente depois, principalmente a gente, esse grupo aqui que geralmente são as pessoas que fazem as coisas na igreja, né? Não só a gente aqui, mas o pessoal diaconia, o pessoal louvor e tudo mais. Enfim, todos os outros ministérios, não estou diminuindo nada aqui, só estou generalizando. Como que a galera começou, tipo assim, a querer fazer algumas coisas porque temiam pela obra, sabe? Sim. Temiam pelo lugar que amavam, pela casa que amavam e tudo mais. Só que, tipo assim, naquele momento, não que a gente não tivesse recebido o Espírito Santo, mas aquele não é o movimento que ele queria fazer naquele momento em específico. Sim. A gente tem vivido um tempo, e eu acredito que seja muito esse olhar, um tempo meio de Neemias, assim, Neemias extras contemporâneos ali daquele momento da reconstrução, sabe? Só que esse é o tempo que o Senhor determinou para agora. E assim, mano, estamos colocando os primeiros tijolos de talvez algo que o Senhor vai fazer muito maior, sabe? Mas nada disso tá acessível sem a pessoa, na vontade do Senhor, do Espírito Santo, sabe? E eu entendo, tipo, o pastor Hélio comentando sobre tudo aquilo, sobre, tipo assim, muitas vezes existem organizações que tentam fazer a vontade de Deus, né? Quantas organizações, tipo, acredito que até muito bem movimentadas, assim, com o coração muito bem voltado, tentando fazer alguma coisa durante a pandemia para ajudar milhares de pessoas, mas, tipo, tudo isso, mano, onde elas estão agora, sabe? Para onde foram essas organizações? Algumas, claro, prevaleciam porque eram muito grandes ou patrocinadas por algumas pessoas, mas é interessante ver como a igreja prevalece em todos os ambientes, como é que ela floresce até no pior cenário, sabe? E aí o Espírito Santo não tem essa crise de começar a ter que reconstruir, como ele tem reconstruído com a gente aqui. Até acredito, tipo assim, não tentando ser místico, sabe? Mas até olhando para a questão, tipo, do prédio, sabe? De ir para um outro lugar e tudo mais. Sim. Da gente rever essa construção. Eu tava vendo uma foto da primeira vez que a gente entrou no prédio aqui. Foi a primeira vez que a gente tinha pegado a chave e tal. Era um rolê de jovens que a gente tava fazendo lá embaixo. A gente foi visitar, né? Era aniversário do Fernando, a gente tinha comprado um bolo. Aí ele falou, não, vamos dar uma olhada no salão lá em cima. Tipo, tava cheio de vidro aqui, o chão tava todo zoado ainda. E, mano, eu olhei e falei, mano, o senhor tem construído algo lá. Porque nem a aparência da casa é a mesma, tá ligado? Mas é isso, mano. Fazer fora da vontade do Espírito Santo, fazer fora do tempo que ele tá direcionando, putz, é treta. Porque nele as coisas crescem e florescem até nos piores cenários, mas fora dele, até aquilo que, tipo, que é muito bem engajado, que é muito bem investido por galera que tem dinheiro, que tem influência e tudo mais, acaba esvaecendo, sabe? Porque nele as coisas super existem para além de nós, né? Sim, é incrível você usar esse exemplo da mudança do templo, né? Mudança da igreja, por conta que eu tava pensando também, quando o Hélio fala sobre o templo lá de Éfeso, ele fala também sobre o contexto da cidade, como que a cidade era pobre, promíscua, porque também a gente não tá muito longe, né, vivendo e morando no Brasil. Mas é uma coisa interessante porque, apesar de nós seres quebrados, que também fomos quebrados pelo Espírito Santo, né, o Senhor, ele se movimenta através de nós. Então, isso é uma coisa que é até difícil da gente pensar, né? Apesar de nós sermos assim, desse jeitinho, o Senhor, ele age através de nós, não porque ele precisa da gente, mas porque ele, por ser extremamente pessoal, ele nos coloca dentro do seu plano, né? Isso é algo muito, muito bom de se pensar, porque dá um senso de importância também, né? Nossa, o meu pai tá ali. O pai tá interessado em mim. Apesar de todo o contexto da localização física, todo o contexto cultural que a gente está inserido, pensando no ambiente de periferia mesmo, o Senhor tá aqui e ele tá movimentando as coisas. Eu acredito que esses últimos tempos, ele realmente
quebrou alguns paradigmas na nossa comunidade para reconstruir algo novo no Senhor. É aquela palavra do Beto sobre o odre novo, né? O Senhor tem nos transformado em um odre novo para que nós possamos receber aquilo que é do Espírito Santo e, obviamente, inundar a nossa comunidade, inundar essa periferia que a gente está inserido. A gente tinha tudo para dar errado, né? Nós tínhamos todas os fatores contra a gente, né? Nós somos uma igreja relativamente pequena, nós somos dependentes totalmente do recurso dos irmãos, e quem estava falando sobre a pandemia, nós florescemos em meio ao caos, né? Nós crescemos, nós nos desenvolvemos, mudamos de prédio no meio de uma pandemia. O Senhor sustentou, de fato, nesse tempo, e tem sustentado desde sempre. E todas as intercorrências que nós tivemos nesses últimos tempos, desde o ano passado para cá, só me mostrou que, de fato, é a igreja do Senhor e não nossa, né? O Espírito Santo, de fato, ele é o que está preparando a noiva. Nós nunca vimos tanto movimento como nos últimos dias, como do final do ano passado para cá. A igreja realmente é um lugar vivo que independe da ação humana, mas o Espírito Santo, ele nos chama para sermos colaboradores disso, né? Mas ele não chama pessoas vazias, né? Não chama pessoas que querem ser como é que pode ser? Cabaça, né? Oco por dentro, que querem ser só trabalhadores, consumidores de culto e pessoas que estão aqui para se promover de certa forma, né? E, cara, tenho percebido tanto, assim, naquilo que nós temos produzido em Jesus, naquilo que o Espírito Santo tem feito através de nós, e falando em ministerialmente, como o Senhor tem olhado com um olhar de misericórdia para nós, assim, chamando pessoas tão improváveis e tão incapacitadas para fazer certos tipos de coisa, que se não for pela ação do Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, nós não conseguiríamos fazer. Sim. Que nem a Aline falou, o que tem de diferente aqui no Capão Redondo do que tinha na cidade de Éfeso? Talvez nós ainda sejamos mais promíscuos do que eles lá. A gente é mais hipócrita, eu acho, né? Mais promíscuos e menos organizados. Menos organizados. Sejamos mais violentos, sejamos mais adúlteros, sejamos mais ladrões do que a cidade de Éfeso. E mesmo assim, como o Senhor inspirou Paulo a edificar uma igreja naquele lugar, e contra todo um sistema religioso da época, e o sistema religioso que eu falo, um sistema politeísta, um sistema onde existiam vários deuses e ainda prostitutas cultuais, falsos mestres que ensinavam falsas doutrinas, e mesmo assim, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, institui uma igreja naquele lugar, e a igreja floresce em Éfeso. A igreja floresce, a igreja começa a mudar a realidade do ambiente no entorno dela, e não o contrário. Nós sabemos que lá, pela história, por tudo aquilo que nós lemos na Bíblia, Éfeso, em Apocalipse, ela vai ser chamada a atenção por ter abandonado o primeiro amor. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, na sua infinita misericórdia, fala assim, volte, olhe para onde você caiu, arrependa-se. Deus tem um convite para Éfeso, para voltar para o primeiro amor, porque enquanto eles estavam no primeiro amor, algo estava acontecendo ali, saca? E o Espírito Santo estava se movendo através daquelas pessoas que se comprometeram com o Evangelho. E aí, por quê? Porque o Espírito Santo sabe, pela onisciência dele, pelo todo o poder que ele tem, ele sabe que se as pessoas se mantiverem firmes, toda uma cidade poderia ser salva pela mensagem do Evangelho. A gente sabe que no decorrer da história muitas coisas aconteceram, mas o Espírito Santo sabe que se o homem permanecer firme, toda uma realidade pode ser alterada. E não por causa do homem,
mas por causa daquilo que o Espírito Santo vai fazer através do homem. Uhum. O Espírito Santo ele não vai operar por um odre que não quer ser cheio dele. O Espírito Santo, ele tem o poder de nos convencer, mas se eu não quero ser convencido pelo Espírito Santo, ele não tem como agir através da minha vida. E lá em Éfeso aconteceu isso. As pessoas estavam sendo atingidas pelo poder do Espírito Santo. Estavam sendo atingidas pelo poder do Evangelho, pela novidade de vida, e toda uma cidade estava sendo impactada. Não é à toa que nós temos as perseguições para aquela região, né? Então, eu acredito nisso, que o ministério que Paulo instituiu naquele lugar e o enchimento do Espírito Santo daquelas pessoas começou a afetar diretamente toda aquela cultura promíscua, toda aquela cultura que se julgava a cultura correta. Uhum. Então, para mim é isso, cara. O Espírito Santo, ele tem o poder de pegar pessoas improváveis, pessoas que, de fato, não têm uma perspectiva perante a sociedade e transformar em pessoas que são totalmente necessárias para aquele ambiente. Então, ser cheio do Espírito Santo, para mim, do ponto de vista ministerial, é isso. É ser improvável para aqueles que te olham lá de fora, mas ser extremamente necessário na preparação da noiva, na modificação do entorno da comunidade. Uau. Que eu acho interessante. Ele fala também sobre o batismo, né? Obviamente é o título da pregação lá no YouTube, o batismo do Espírito Santo. Mas uma coisa que é interessante a gente falar é sobre como é esse batismo. Porque, às vezes, quem é recém-convertido, quem tá chegando agora, sempre vai olhar para a característica marcante do falar em línguas. Que foi até uma coisa que ele citou, né, durante a ministração. Mas existem outros aspectos também, que também são fruto do batismo do Espírito Santo. Então, pelo menos eu acredito, né? Eu acredito, tenho com certeza, que uma das características mais marcantes do batismo do Espírito Santo também é a mudança, né? Uhum. A mudança na sua vida comum. Sim. Porque nós mesmos, por força própria e por capacidade ou incapacidade, a gente não ia conseguir mudar um padrão que a gente já estava acostumado. Por exemplo, eu voltei pro evangelho mesmo, eu tinha 17 anos. Então foi 17 anos vivendo de uma forma, então eu, por mim mesma, não conseguiria deixar de ver algumas coisas e mudar alguns paradigmas, algumas questões, se não fosse o Espírito Santo na minha vida. Então acho que isso é interessante a gente pontuar também, porque às vezes a pessoa ela pode ficar se cobrando muito, eu preciso falar línguas, preciso, mas ela não tá também se atentando o que o Espírito Santo já tá fazendo através dela, o que o Espírito Santo fez na vida dela, entendeu? Então acho que... Eu tenho uma história engraçada em relação a isso, a minha. Porque, tipo assim, eu ficava muito atrás disso, porque da comunidade de fé onde eu vim, uma grande comunidade de fé que não vale citar o nome, quem sabe, é isso aí. Uhum. Tinha muito essa questão mesmo, de você confirmar o batismo, eles chamam de confirmação, né, do batismo, eles não entendem, tipo assim, que é o batismo, é a confirmação do batismo através do dom de línguas, né. Mas isso, eu entendo, tipo, depois que eu comecei a caminhar aqui com o pessoal um tempo, né, um pouco mais de tempo, até um pouquinho mais de tempo mais atrás, que a gente tinha mais divergências nessas questões, que o Espírito do Senhor testifica que nós somos os seus filhos. E ele testifica a partir do momento que ele está em ti. Uhum. E quando ele está em ti, é o conjunto de causa e efeito. Ele produz fruto. Não são frutos, né? É o fruto. E o fruto são as 7 ou 9, eu esqueci quantas são, características lá que o Espírito começa a produzir em nós, né? Tipo, do contrário dos frutos da carne. Uhum. Então, tipo assim, é engraçado que por naturalidade, tipo assim, você pode tentar ser uma pessoa boa. E é a mesma questão, tipo, que o pastor Hélio trouxe sobre, por exemplo, uma organização tentando fazer o trabalho que a igreja faria em acolher um órfão, uma viúva, que não tô dizendo que tenha nada errado. Uhum. Mas como organização, ela tá limitada às questões de organização, né? Como igreja, é engraçado até comentando o que o Café tinha falado, por exemplo, eu não sei se os nossos irmãos que estão assistindo aqui, se eles vão às vezes em outras comunidades aqui ao redor e tudo mais,
Mas a gente tem ido muito em outras comunidades, a gente foi bastante em outras comunidades no ano passado, na Rocha, na Batista, na CBN. E, tipo, eu também vou muito na igreja da minha família também, tipo... E você acaba percebendo que o Senhor está fazendo as mesmas coisas. Está falando as mesmas coisas, sabe? Ele tem construído algo, mas ele não tem construído só aqui com a gente. Ele tá construindo no todo, sabe? Então, tipo assim, não para aqui. Porque se hoje, tipo assim... Mano, se alguém de nós que tá aqui envolvido nesse projeto falar que não vai fazer, tipo, mais o que tá acontecendo aqui, talvez o projeto em si acabe. Mas a igreja do Senhor aqui nesse lugar não vai acabar. E mesmo que essa igreja, tipo, essa instituição, ICF Capão, ou como a gente costuma chamar de Família Capão, acabasse, a igreja do Senhor não acaba aqui nesse lugar. É verdade. Então, tipo assim, é por isso que é um plano que está muito além de nós, que supera a gente, né? E do mesmo ponto de vista sobre, tipo assim, sobre o fruto que está sendo gerado em você. Porque, tipo assim, ele supera a sua expectativa sobre algo que estava sendo produzido em você. Sim. Tipo, você não é bonzinho por natureza. Você não consegue produzir a quantidade de mudanças necessárias só porque você quer ser bonzinho. Uma hora você vai cair porque cansa. Tá ligado? Tipo, eu não sou mentiroso. Mas uma hora você vai acabar mentindo. Tá ligado? Porque você vai ser pressionado aquilo e não existe ninguém, não existe nada que te convença do justiça e da juíza. Do juízo e da justiça, perdão. Não tem nada que te convença disso, sabe? Algum momento você vai acabar caindo em fornicação, tipo assim, todos os outros pecados, não vou entrar em lista de pecados aqui porque não faz nenhum sentido. Mas você vai acabar, tipo, não tendo uma vida redimida só por sua própria vontade, né? É muito possível, a gente sabe que é muito possível que as pessoas vivam de acordo com uma moral e com uma ética. Mas aí a gente precisa voltar pro texto de Mateus. Mateus 5, tipo, mano, não quando o Senhor vai falar, tipo assim, não é porque você matou, mas porque você já odiou no seu coração. Tá ligado? Às vezes a pessoa pode ser extremamente comedida, de tipo, mano, eu não te odeio e tal, tá tranquilo. Só que no coração dela, ela já esfaqueou, você já fez sushi de você. Eu não te odeio, mas não quero convivência. Exato, nossa. E aí, tipo assim, só que aí você percebe o que tá por de dentro do coração. Em Romanos, se me engano, 7, 8, alguma coisa assim, Paulo tá explicando sobre fazendo aquele extenso monólogo sobre a dinâmica da transformação do homem, que não é do dia pra noite. E ele vai falar assim, peco, tá, vou pecar. Mas agora eu odeio aquele pecado, tá ligado? E eu acho que é nesse momento que a gente começa a perceber a ação do Espírito Santo na nossa vida pessoal. Porque a gente tá parando de olhar, tipo, pra um dom específico, mas tá olhando pra transformação que o Espírito Santo tá fazendo na confirmação do dom, testificando que somos filhos, sabe? E aí você, tipo, peca, mano, e você já não peca mais tranquilo. Você peca odiando aquilo ali, sabe? Nem pra pecar mais. Nem pra pecar mais eu sirvo. Depois que eu conheci Jesus, nunca mais pequei em paz. Mas, mano, tipo assim, dentro dessa pegada que vocês estão falando, o Espírito Santo, ele tem uma forma única de trabalhar, no sentido de te convidar a ir mais distante e mais fundo nele, né? Um ponto que o Hélio trouxe foi aquele texto famoso de Ezequiel. Até abrir aqui vou até ler esse versículo, né? Coisa rápida. Ezequiel 47:5. E mediu mais 1000 e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, água que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia se passar. E eu acho esse versículo, ele faz parte da minha vida já tem mais de 2 anos, assim. Que eu sempre procurei, sempre ansiei ir mais profundo no Espírito Santo. Mas eu entendi que é o Espírito Santo que vai te convidar para ir mais fundo. Ele que vai dizer, vem mais 500 metros. Vem mais 500 metros. E dentro dessa profundidade que a gente avança, nós vamos experimentando coisas no Espírito Santo, vivendo coisas com o Espírito Santo e fazendo coisas com o Espírito Santo que nós não faríamos se não aceitássemos esse convite. Nós provavelmente estaríamos sentados na areia e muito ainda com o pezinho dentro da água só. E eu sei que dentro de uma comunidade existem todos os tipos de pessoa. As que estão na areia, as que estão com apenas os pés dentro da água e aquelas que já estão com água nos joelhos, águas nos lombos,
águas que já não dá mais pé, você só consegue atravessar a nado. E é esse lugar que eu busco, assim, no Espírito Santo. O lugar onde eu não tenha mais receio de não dar pé. E esses são os convites que o Espírito Santo traz pra gente. Sermos cheios dele num ponto onde o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso anseio não seja maior do que a vontade, o desejo e o anseio do Espírito Santo em nós. E esse eu acho que é um dos contrapontos mais latentes na nossa comunidade. Não só comunidade de Família Capão, mas Brasil, nível mundo, no sentido de compromisso com o Espírito Santo. Nós ainda somos muito ensimesmados e nos achamos no direito de ainda querer nos dar uma regalia de visitar algumas coisas que nós deveríamos ter deixado a corrente do rio levar. Mas sempre que estamos com a água pelos lombos, nós queremos ainda de alguma forma manter as mãos fora da água para que nós possamos apalpar aquilo que apraz a carne, aquilo que ainda satisfaz a carne de alguma forma. E quando eu falo isso, eu falo muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa. O Espírito Santo, ele tem nos convidado para ir para um lugar muito mais profundo nele. Um lugar onde não exista uma batalha por controle. Não que o Espírito Santo tenha perdido o controle, ele é onipotente, ele é soberano. Mas a minha resistência ao Espírito Santo faz com que eu deixe de viver coisas nele, que eu experimente coisas nele e que eu faça coisas pelo poder intermédio dele, porque eu ainda quero viver, quero revisitar os meus pecados, quero revisitar a minha vontade, e isso me atrapalha. Porque eu sou o cara que mais me atrapalho no sentido de plano de Deus na minha vida. Sim. Então, o Espírito Santo, ele quer convidar, ele está convidando e ele vai continuar convidando para que nós possamos andar mais 500 metros para dentro desse rio. Esse rio, ele é um rio de vida. Ele é o rio que flui do trono de Deus. Não é outro rio. Salmos 36 vai dizer que esse rio é um rio de delícias eternas. Um rio que nós possamos nos fartar, que nós vamos poder nos fartar. Esse é o rio de Salmos 1, que vai dizer que ele rega lá a árvore, e essa árvore ela cresce. No tempo certo ela dá fruto, e ela prospera em tudo que ela faz. É engraçado você comentando disso, mas eu acho que eu te cortei. Não. Mas eu lembro que no encontro de ministros, acho que na terceira ou na quarta ministração que a gente teve, eu lembro do Senhor ter me dado claramente essa visão. Tipo, a gente tava lá orando sobre avivamento e tal. E eu lembro do Senhor ter mostrado claramente esse rio cujas correntes alegam na cidade de Deus. Uau. E que, tipo assim, você saía desse nível. Por que eu acho legal de falar disso? Porque eu entendo, e eu não sei se vocês entendem assim também, mas que uma igreja que tá completamente dependente da ação do Espírito Santo não é uma coisa que, tipo assim, que depende de você, que é líder dos jovens. Ou, tipo, que depende da gente que trabalha com comunicação, tá ligado? Ou que depende especificamente de quem estiver fazendo louvor, ou de quem especificamente for fazer a administração. Mas é um trabalho que cada um de nós temos que, tipo, internalizar. Então, tipo, por mais que a gente fale, tipo, da importância disso promover de uma igreja, a gente já tá falando, tipo assim, de como eu, como parte do corpo de Cristo, me movimento de acordo com o que o cabeça da igreja tá mandando que eu faça. Porque ele tá fazendo um movimento coordenado. E quando tipo assim, que nem eu faço agora, né? Eu falo muito com a mão. Então, quando todos os membros se moverem, tipo, individualmente para fazer cada um aquilo que o Senhor tem mandado fazer, a gente vai ser esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se você for visual como eu, imagina que, tipo, a gente pode não tá vendo isso, mas a gente tá saindo de uma faixa de areia e entrando num rio, e esse rio vai conduzir a um oceano de graça. Sim. Tá ligado? Mano, é o mesmo rio, tipo, que flui do trono, cujas correntes alegram a cidade de Deus, que tá te conduzindo pra um oceano de graça, tá ligado? E aí eu volto na que a gente disse na semana passada com a Ângela. Por que você vai ter medo disso? Por que você, tipo assim, por que ter medo de entrar mais fundo, né? O medo de se autopreservar, né? Quando o Café diz sobre
ficar ensimesmado. Ensimesmado. Que palavra é essa, gente? Que palavras são essas? Que palavras são essas? Com o Espírito Santo é uma realidade, porque a gente ainda tem, acredito que alguns, não todos, ainda tem uma visão muito banalizada também de quem é o Espírito Santo. Então pensa numa sensação, um sinal de fumaça, um arrepio, a pomba branca, e isso também diminuir muito, né? Um ser tão grandioso, pensando assim, a gente acredita na Trindade, vamos lembrar? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. E o Espírito Santo também é uma pessoa da Trindade. Ele não é uma sensação que vai fazer, ai, nossa, meu coração tá tão quentinho. E o Francis Chan diz, e ele não é a menor pessoa da Trindade. E não é a menor pessoa. Exatamente. Porque ainda tem essa falácia, né? Nossa, o pai tá ali, o grandão, o filho tá aqui, o Espírito Santo tá lá embaixo, uma pombinha branca, coitado, né? Coitadinho. Então, acho que é também uma autoanálise que a gente precisa fazer no nosso coração, em quem nós temos entendido quem é o Espírito Santo, porque a gente às vezes não dá tanta importância para quem ele é e porque ele pode fazer através de nós, porque a gente acha que ele é uma coisa pequena, que a gente acha que talvez ele seja uma coisa que... Um Deus menor, né? Um Deus menor, algo que vai ser temporário, entendeu? Então acho que isso é uma coisa que a gente precisa se autoanalisar mesmo, do que a gente tem tido de concepção e o que a gente tem idealizado, porque isso também impede da gente se relacionar com esse ser. Sim. Entendeu? Porque se a gente acha que ele é a menor pessoa da Trindade, ou que ele é uma sensação, ai, meu coração tá quentinho. Ou até que a gente não entende que esse tempo é o tempo do ministério do Espírito Santo, então... façais uso, né? Sim, então a gente não vai também achar muito interessante se relacionar com ele. Ou só vai achar interessante se relacionar com ele quando a gente não tá bem. Que isso, infelizmente, é uma realidade. Quando a gente tá triste ou angustiado, aí a gente busca um alívio de sensação através do Espírito Santo, mas acabou por aí. Os 360 dias, 5 dias do ano que você tá chateado, você busca o Espírito Santo, e os 360 dias você tá lá. Poxa vida. Poxa vida, eu vou assistir Netflix. É isso. Completamente negligenciando a pessoa do Espírito Santo, né? E eu acho que isso tem essas nuances, assim, e também, às vezes, vem da nossa visão empobrecida até mesmo de quem é o Senhor. Sim, tipo, de como tudo foi criado. Tipo assim, às vezes vale a pena sentar uns 40 minutos, em vez de, tipo, fazer aquele devocional scriptado, tipo, parar só e pensar assim... Como é que funciona? Perguntas que eu não respondi pra mim mesmo a respeito, tipo, do funcionamento do plano de salvação, da cosmovisão bíblica, sabe? Tipo, o que Jesus tá fazendo agora? Tipo, vamos responder isso com Hebreus 5. Tipo, qual que é o ministério do Espírito Santo? Vamos responder isso lá com os finais dos evangelhos. Tipo, mano, não claramente vai ter divergência teológica se você for estudar a sistemática de cada coisa, não é isso que eu tô propondo, mas, tipo assim... Existem lacunas, muitas vezes, nos nossos entendimentos. Por exemplo, eu tava lendo aquele livro que eu até comentei com vocês, do David Metz, eu acho. Do Coração de Jesus. E aí, tipo assim, a nossa maior deficiência em entender, muitas vezes, o que... conseguir nos aplicar e entrar nesse rio e deixar se levar pelas correntes desse rio, é justamente porque a gente não confia em alguém que a gente não conhece. E a gente não conhece porque, tipo assim, a gente não analisa a forma como a gente pensa. A gente passa pelos versículos e eles não precisam fazer um sentido contextual, né? A gente às vezes passa por um versículo que fala que o Senhor é cheio de graça e misericórdia, tardio em irar-se. Só que no outro versículo a gente tá vendo que o Senhor, quão terríveis são, né? O Isaías 9, talvez? Ou 64. Os fendezes, né? Quão terríveis são suas obras e tudo mais. E a gente não consegue colocar isso numa linha. Porque parece que ou o Senhor está irado demais, ou ele está, tipo, misericordioso demais. A gente não consegue acertar isso e entender que as características, por exemplo, que o Senhor quer de nós, que ele vai comentar lá em Timóteo, sabe? Sobre você ser balanceado. É a mesma coisa, tipo, que acontece no coração dele. Todas essas coisas têm perfeita ordem no coração dele. É coerência, né? Às vezes a gente idealiza uma incoerência, né? Sim. De quem o Senhor é, de quem o Espírito Santo é, de quem Jesus é. As pessoas têm costume de separar
Deus em testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, um Deus dos exércitos, um Deus terrível, que tá ali para lutar, guerrear, matar e levantar um só povo. E não é essa a ideia, né? Porque nós temos a revelação da Trindade já em Gênesis 1. Sim. Nós temos aparições de Cristo por todo o Velho Testamento. Nós temos a revelação do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós temos a revelação da graça no Velho Testamento. Então, o que falta mesmo é querer buscar o conhecimento. Não é à toa que quando Deus fala assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Porque o povo literalmente não quer aprender. E não é diferente com o povo de hoje. Parece que quando Deus falou que o povo perece por falta de conhecimento, ele estava falando da gente aqui em 2024. Não tantos anos atrás. O Espírito Santo, ele não é um Deus menor, só foi o terceiro a ser revelado num sentido de confirmação da Trindade no batismo de Jesus. Sim. Não existe um Deus menor na Trindade. Todos eles existem numa mesma essência, compartilham dos mesmos atributos, eles são uma só pessoa, em três. E aí você fala assim, mas como isso é possível? Cara, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele é o que é e pronto. Sim. Lá em Salmos 8 é assim, quem é o homem para que os Deus se preocupe com ele? Então quem é o homem para discutir o que é a Trindade, o que é a soberania, o que é os atributos de Deus? Deus, ele revela aquilo que ele quer revelar. Pensa só que Deus falou assim, que a eternidade é conhecer a Deus. Pensa no escândalo de que nós vamos passar uma eternidade conhecendo dia após dia atributos novos de Deus. Infinitamente, porque os atributos são inesgotáveis. O Espírito Santo é esse cara. Sim. O cara que vai nos apontar pro Filho. O Espírito Santo é esse que nos inspira, que nos corrige, aquele que nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo é aquele que quer mudar a nossa vida, é aquele que nos consola na nossa tristeza. O Espírito Santo traz alegria, uma alegria santa. Ele traz um zelo pela santidade, ele traz um senso de santidade. Apesar de todos os dias nós estarmos em franca oposição ao Espírito Santo. Sim. E mesmo assim, ele volta a nos convidar para ir mais fundo nesse rio. Ele volta a nos convidar para estar num lugar de comunhão, num lugar de relacionamento com Jesus. Para que nós, seres totalmente caídos, que fomos redimidos pelo Cristo, que fomos inseridos na família de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nós possamos ser conformados à imagem de Cristo e refletir essa imagem aqui e agora. Então o Espírito Santo é esse cara, é esse Deus maravilhoso, onipotente, onipresente, onisciente, que é tudo em nós. Se existe algo de bom que alguém pode olhar para mim, é o Espírito Santo que produz. Da mesma forma em você, na Aline, no Ale, todo mundo dessa comunidade. Se existe algo bom que podemos fazer, é pela inspiração do Espírito Santo. Sim. Porque tudo aquilo que é bondade produzida fora disso é por interesse. Realmente. Quem está disposto a assumir prejuízo lá fora? Ninguém. E eu falo disso por experiência própria. Quem está disposto a assumir prejuízo? Cara, quem foi que assumiu o maior prejuízo de todos, que nunca fez nada para poder assumir um prejuízo tão grande? O próprio Cristo. E o próprio Cristo nos presenteou com o Espírito Santo. É importante que eu vá, porque senão ele não vem. E nós hoje podemos estar aqui, sentados numa mesa, fazendo um programa, um podcast, para levar um pouco mais do conhecimento, da pessoa, da palavra, do Espírito Santo. Mas por quê? Por pura inspiração do Espírito Santo. Sim. Porque, cara, quem não tem demandas para cumprir agora? Quem não tem os seus... a demanda do descanso. Exatamente, até o descanso. Eu tô suspeitando que tem gente da minha família que tá achando que eu sou maluco, bitolado. Porque não boa suspeite, parte da eles acham mesmo. Boa parte da minha semana eu tô fazendo atividades daqui da comunidade. E, cara, tipo assim, fala assim, mas você não descansa. Fala, cara, mas... Todo dia igreja? Mas eu amo isso. Cansa, mas o Espírito Santo renova as minhas forças. Sim. Porque existe um momento, e é um momento estranho, onde a sua comida vira fazer a vontade do Pai. Exatamente.
É um momento muito estranho, mas é isso. Exatamente. Acontece. A única coisa que a gente tem que se preocupar é não virar um CLT celestial. Um ativista, né? Um CLT celestial. Um cara que vem aqui somente para fazer trabalho e não viver uma vida de igreja, uma vida de comunidade, uma vida de relação, uma vida de comunhão. Pensa que no fim todos estaremos sentados numa mesa com Jesus. Uhum. E a mesa, ela representa a relação. Sim. E não serviço. Sim. Né? Lógico que na mesa eu sirvo o meu irmão. Eu sirvo o prato do meu irmão. Às vezes eu sou o alimento pro meu irmão. Mas na mesa existe a relação. E o poder de Deus se manifesta dentro disso. Nas relações. Sim. Então eu não posso ser um CLT celestial. Eu preciso vir aqui e entregar a minha força, entregar a minha força vital aqui diante de Deus para fazer o trabalho dentro da igreja totalmente inspirado pelo Espírito Santo. Sim. E não porque eu quero cumprir uma cota, bater um ponto, uma carga horária. E é isso. Uhum. E por isso que eu tô tão envolvido com as coisas. Não porque eu quero me promover ou porque eu quero que as pessoas reconheçam que eu sou um excelente trabalhador. Não, porque eu quero que o Senhor seja o único alvo de tudo isso que eu tô fazendo. Servindo a minha comunidade, servindo aos meus irmãos. Totalmente Sim. inspirado pelo Espírito Santo. Uau. Amém? É isso É aí. muito bom ver na prática a mudança de mentalidade que o Espírito Santo traz pra gente, né? Porque também, pensando alguns anos atrás, talvez esse contexto de eu falar, de achar que o Espírito Santo é o menor, talvez eu já estive nesse lugar. E através da minha vida, das minhas práticas, daquilo que eu acreditava, né? Então, é muito bom você ver que o Espírito Santo, ele também é o que nos permite viver o Evangelho, porque ele que é o que traz mudança em nós. Então, quando a gente olha, pensando nesse cenário, a gente também fica grato por pensar, nossa, é a misericórdia do Senhor sobre mim. Ter o Espírito Santo na minha vida, na minha comunidade, é a expressão da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Sim. E também, assim, por mais que ele foi revelado a nós, seres mortais, não lá desde o início, é incrível porque ele sempre esteve lá. Não tem como a gente também pensar, não estava dando conta, vou criar uma pombinha branca aqui. Não foi isso que aconteceu. Ele Sim. sempre esteve lá. O nosso Deus é imutável. Ele sempre esteve lá. Então é muito bom. E é gostoso perceber, a gente já caminha junto, nós aqui, há um tempo. Uhum. E é muito gostoso perceber, tipo, o quanto o Senhor tem feito, Uhum. sabe? Se você não está por dentro, a gente vai contar pra você em algum momento, mas daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida nas últimas semanas. E é incrível ver, tipo assim, mano, o quanto o Senhor tem mudado a vida de cada um de nós, sabe? Sim. Quando a gente começa a caminhar e, tipo, você começa a perceber a ação do Espírito Santo. Mano, pontual, sempre, tipo, e contínua. Te falando todo dia até que seu coração esteja suficientemente convencido, sabe? Uhum. Isso é incrível. É incrível caminhar com vocês há tanto tempo, ou com outros amigos, ou até com família que a gente caminha a vida inteira. Uhum. E ver, tipo assim, mano, que não sou o que eu deveria ser, mas graças a Deus, eu já não sou o que era ontem. Uhum. É. Apesar de nós, né? Exato. Eu gosto de pensar assim, apesar da Aline, apesar de mim, o Senhor, ele tem me permitido viver isso através do Espírito Santo. Porque se fosse por mim, É isso. não preciso nem completar a frase, né, galera? É exatamente isso. Meus amigos, pra acabar aqui, eu queria... Eu vou começar, porque eu já pensei a coisa, então eu já vou começar e depois eu jogo a bomba pra vocês. Tá bom. Queria que vocês trouxessem uma reflexão rápida, porque senão a gente, né, depois a direção mata a gente. Mas uma frase ou um pensamento de vocês a respeito da ação do Espírito Santo na sua própria vida. Pra Uhum. mim é isso, tipo, é um pedaço de barro que o Senhor moldou, colocou o seu espírito e colocou numa mesa, sabe? Tipo, Uhum. e nessa mesa eu tenho visto, tipo, mudança em vocês, tipo, eu tenho visto, mudança em mim mesmo. A mudança de vocês tem alimentado a minha vida, porque tem coisas que a gente precisa ouvir numa pregação, tem coisas que eu preciso descobrir no meu devocional com o Senhor, Uhum. mas tem coisa que eu, tipo, fico constrangido de ver o Senhor fazendo na vida de vocês.
Mano, o Café sabe, tipo, tem coisas do meu casamento que eu só sei ver olhando pra vida dele, tá ligado? Tipo, a sua amizade com a Ali, tipo, mano... o tanto que você teve que confrontar ela sobre determinados assuntos relacionados ao Detran, glória a Deus pela sua vida, sabe? O quanto que isso, mano, traz força, sabe? Então, é um pedaço de barro que o Senhor colocou algo precioso, é o tesouro em vasos de barro que Ele colocou numa mesa e, tipo, mano, assiste e viva isso. Fica à vontade pra vocês. Cara, eu acho que eu vou reproduzir algo aqui que eu ouvi que faz muito sentido pra mim sobre ser cheio do Espírito Santo. E foi o Paulo Borges Jr. Ele fala que ser cheio do Espírito Santo não é você puxar pra si, mas ser cheio do Espírito Santo é você dissipar isso. Uau! Saca? De você, de dentro pra fora, mostrar isso, viver isso na comunidade como um servo. Sabe? Pra mim, ser cheio do Espírito Santo é a capacidade de ser servo, independente de quanto isso custe. É a capacidade de ser servo, sem esperar nada em troca. Isso pra mim é ser cheio do Espírito Santo. É literal. Sobrou pra tu agora. Fechar. Eu vou reproduzir o que eu acabei de falar. Apesar de mim, eu acredito que ser cheio do Espírito Santo é você sair da estatística, né? Você sair da estatística daquilo que seria o mais provável de você viver se você estivesse fora dele. Então, quando a gente é tocado, quebrado, a gente é quebrado e remoldado, é quando o processo começa a acontecer. Todas as outras coisas que são externalizadas através do serviço, através da mudança de vida que a gente tem, é por conta que o Senhor, o Espírito Santo, ele está me quebrando e me remontando todos os dias, de forma que eu fujo daquilo que eu seria naturalmente por conta da minha natureza caída. Então, novamente, apesar de mim, ele está fazendo. Apesar de mim, ele está se manifestando, né? Amém. Uau. Então, eu pedi para os meus amigos fazerem isso aqui para que a gente tivesse um tempo de, sabe, derramar sobre você testemunhos daquilo que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas. Amém. E encorajar o seu coração justamente para buscar isso. Buscar esse lugar de mais fundo. Mano, não precisa ter medo dessas águas mais fundas. Não precisa ter medo, porque ele não está dentro da água. Ele é a água. Ele é o rio. Ele tá te conduzindo. Não precisa ter medo, porque ele não vai soltar a sua mão e tu vai começar a afundar, Pedro. Não precisa. Uau. Ele é o rio. Amém? Amém. Amém. E aí eu fazia a mesma coisa que eu fiz com o Café outro dia que a gente fez comentando a pregação. Cada um hora aí um minutinho sobre as suas próprias perspectivas a respeito disso, pra gente derramar esse entendimento sobre a comunidade. Aí a gente começa ao contrário. Começa de você, Kofi, e depois eu. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo esteja entre nós nesse momento, para que nós possamos perceber a Tua presença e a perceber quem Tu és. Sim, Senhor, Deus. que nossa comunidade ela possa ter esclarecida a visão de quem Tu és. Que nossa comunidade ela possa ter esclarecida a importância que é estar na Tua presença, Senhor. É isso que nós te pedimos. Amém. Amém, Jesus. Antes de orar, eu quero ler esse texto para que fique bem claro o que é o Teu Espírito Santo. Como é precioso Teu amor leal, ó Deus. Todo ser humano encontra refúgio à sombra das Tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da Tua casa. Tu lhe dá de beber do Teu rio de delícias, pois em Ti está a fonte da vida. Na Tua luz vemos a luz. Espírito Santo, eu quero Te agradecer porque o Senhor é esse rio. Porque em Ti, Jesus, nós podemos ser satisfeitos. Nós não precisamos de outras fontes, não precisamos de outros manjares para que sejamos plenamente fartos e satisfeitos. Porque o Senhor é tudo isso. Obrigado, Espírito Santo, por nos convidar para mais profundo nesse rio. E que a partir de hoje, Pai,
nós possamos ter uma consciência diferente, que nós possamos enxergar esse rio como a tua presença, que nós possamos enxergar esse rio, Pai, como um lugar seguro, uma fonte de vida que brota, Senhor, e que é capaz de matar a nossa sede e saciar a nossa fome. Que sejamos, Pai, como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que possamos nos alimentar desse rio, Sim, possamos Jesus. meditar na tua palavra dia e noite, que possamos ser frutíferos no tempo certo, que as nossas folhas nunca murchem, Senhor, e que prosperemos em tudo o que formos fazer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Espírito Santo, nós sabemos, segundo a palavra, sobre a sua palavra, que existe um tempo para todas as coisas. Sim, Senhor. E o Senhor já tem nos dito que esse é o tempo de derramar vinho novo em odre novo. O Senhor tem nos dito que esse é um tempo de reconstruir. E o Senhor não tem reconstruído só aqui, na família Capão. O Senhor tem construído em torno do nosso entorno. Eu acredito que em toda São Paulo, Pai. Jesus. Então, nos dá o privilégio de fazer parte da sua obra. Amém. Nos dá o privilégio de ser conduzidos por Ti a esse processo. Sim, Jesus. Não de forma ativista, não de forma a tentar bater um ponto espiritual, ou tentar bater uma meta, ou simplesmente, sei lá, de tentar atacar o nosso tempo livre com alguma coisa. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós dependemos tão extensamente de Ti, mas tão extensamente de Ti que a gente nem imagina. Nos permita não só sermos cheios, mas como o Kofi falou aqui, derramar, Pai. Amém. Nos permita estar cheios, Espírito Santo, até que nós derramemos sobre os outros, até que nós entendamos o quanto fomos perdoados e por isso nós muito amemos. E por muito amar nós obedeçamos. Obrigado, Amém. Jesus. Nos conduza nesse rio, Espírito Santo. Conduza Amém. toda a nossa comunidade nesse rio. Conduza Jesus. todo o nosso entorno, todo o Capão Redondo nesse rio. Conduza toda São Paulo, todo o Brasil nesse rio. Amém, Amém. Jesus. É o que nós te pedimos com o coração de servos, família e amigos. Amém. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe você que acompanhou até aqui, você que tem acompanhado todas as semanas. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Não esqueça de Valeu. compartilhar nas suas redes sociais para que esse conteúdo alcance mais pessoas e que cada vez mais a gente possa incentivar mais pessoas a irem profundo Amém. nesse rio. Amém? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até semana Muito que vem. obrigado. Tchau. Tchau! Falou.